Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu gostaria de, como o pastor Gustavo falou, comentar com vocês hoje de manhã, conversar com vocês hoje de manhã a respeito da nossa salvação pela graça e o que isso significa, né? E logo de princípio, assim, eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: quando a gente chegar lá no céu, e eu acredito que todos nós aqui, suponho pelo menos, chegaremos lá, será que vai haver alguma recompensa esperando você quando você chegar lá? O que você acha? Será que haverá algum pódio aguardando você por conta dos seus méritos, né? Quando você chegar lá e você vai pôr o pé lá e sobe aqui campeão, né? Deixa eu te dar aqui o teu troféu. Porque, sem dúvida nenhuma, a nossa salvação é uma conquista, né? E como conquista, alguém a conquistou. E por isso será recompensada. Mas quem será recompensado? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem é o responsável pela nossa salvação? Será que somos nós? Ou será que é outra pessoa? Enfim, será que há alguma dignidade em nós mesmos por conta da nossa salvação? Eu creio que a Bíblia tem muitos textos para nos ensinar sobre a graça de Deus. E um deles é muito especial para mim, e nos mostra na prática como alguém pode ser beneficiado quando a bondade de Deus deseja lhe abençoar, lhe beneficiar. E é o texto que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13. E é esse texto que eu convido você a me acompanhar nessa hora. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13. Esse é um texto conhecido que nos lembra a história de Davi, depois que ele já se torna rei em Israel, já logo no começo do seu ministério como rei ali em Israel, e ele descobre que ainda há um descendente de Saul vivo. E era natural naquele tempo que os descendentes do rei anterior, se fossem de uma outra dinastia, fossem totalmente eliminados, né, totalmente mortos, para que nenhum deles viesse a reivindicar o trono que era do seu pai e que agora estava nas mãos de um outro rei, no caso agora Davi, que não era da família de Saul. Então era natural que todos os descendentes de Saul fossem mortos por Davi, mas um deles estava vivendo meio que na obscuridade, numa outra cidade lá mais para o norte. A história é essa, 2 Samuel 9, versos 1 a 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho do seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba
eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E ainda o versículo 7 e 8 diz: Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade contigo. Verso 7 e 8, não é? Por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Irmãos, o nome daquilo que Davi fez para com Mefibosete é graça, é graça. Davi não tinha nenhuma necessidade, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade com Mefibosete, ou com qualquer descendente de Saul ou de Jonatas, não é? Mas ele amava Jonatas, o filho de Saul, de quem ele era muito amigo, assim como Jonatas amava ele, mas tanto Jonatas quanto o pai, Saul, ex-rei Saul, foram mortos. E Davi agora é rei, mas um filho de Jonatas, esse homem chamado Mefibosete, que era coxo de ambos os pés e que morava de favor com um filho, e a gente não sabe da esposa, se a esposa o abandonou, se era filho de alguma relação que ele teve sem ter se casado com ninguém, mas agora cuidava dessa criança, sabe Deus por que razão, não é? Quem seria essa mãe? Mas o fato é que Davi vai atrás, por amor de seu amigo falecido, Jonatas, e decide cuidar desse homem, sem que esse homem lhe pedisse, sem que esse homem viesse a ele, sem que esse homem se preocupasse com ele, até porque, sem dúvida nenhuma, Mefibosete sabia da possibilidade de Davi matá-lo, por ser ele o descendente de Saul, direto. E se alguém que fosse simpatizante a Saul e quisesse uma continuação da descendência de Saul sobre o trono de Israel, e decidissem montar um exército para defender a retomada do poder, o sucessor imediato seria justamente o Mefibosete. Então, se ele representasse alguma ameaça a Davi, certamente ele seria morto. Mas Davi decide agir pela graça, e eu digo, somente pela graça, junto de Mefibosete. E é dessa maneira que nós somos abençoados também. Quando nós somos abençoados por Deus, é pela graça, é somente pela graça, unicamente por ela. E graça é um favor imerecido da parte de Deus, nós sabemos, para com as suas criaturas. Não trata-se de algo que a gente mereça, não trata-se de algo que a gente fez por merecer, não é porque Deus viu de antemão que nós éramos melhores que os demais, e por isso Ele decidiu nos abençoar, porque antes de tudo Ele viu que a gente era bom. Porque não há nada de bom em nós, nos diz as Escrituras. A Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem tema. Se não há nenhum, isso inclui você e eu. Não há quem queira a Deus sobre a face da terra. E não adianta você dizer, não, mas eu quis, eu decidi, eu tomei a minha decisão, porque isso é um engano da tua mente, do teu coração, contra a tua mente, incapaz de conhecer a realidade, a verdade. Porque não há nada, ou pelo menos não havia nada em você que queria a Deus. Foi Deus quem veio. Foi Deus quem te tocou. Foi o Espírito Santo quem te convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo, como Jesus disse para os seus discípulos, para que você pudesse amar a Deus. Vocês lembram daquele hino antigo? Tocou-me, Jesus, tocou-me, não é? E de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É um hino muito antigo esse, né? É Ele quem nos toca. E enquanto Ele não toca, essa pedra permanece morta. Mas quando Ele toca, a pedra vive. Quando Ele toca, Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne, como Ele disse ao profeta Ezequiel, e é Ele quem tira, e é Ele quem põe o coração de carne e o coração de pedra. É Ele quem reaviva em nós um amor e um desejo pela pessoa dEle. Isso é graça. Graça é favor imerecido, impensado. E da mesma maneira que Davi favoreceu Mefibosete por amor de Jonatas, seu amigo, assim também nós
somos alvos do favor imerecido de Deus por causa do amor de Deus Pai por seu Filho Jesus Cristo. Lá em Isaías, no capítulo 53, um texto mais messiânico, não é, do Antigo Testamento, após falar que ele seria desfigurado por nossa causa, que Jesus, o Messias, após falar que Jesus seria traspassado, crucificado, não é, por conta das nossas iniquidades, que ele levaria sobre si as nossas transgressões, a nossa culpa, após dizer que ao Pai agradou moê-lo, no final do capítulo diz que o Pai decidiu, por conta que ele entregou o Filho, não é, a sua alma até a morte, o Pai deu como recompensa a ele muitos em sua morte. O Pai lhe deu como recompensa a muitos. Isso significa nós. O Pai deu muitos para o Filho, porque o Filho se sacrificou por esses muitos. Isso significa que cada um de nós somos um presente do Pai para o Filho, de Deus Pai para Deus Filho. Isso significa que não somos nós que decidimos, porque, irmãos, nós somos um cão morto, como Mefibosete. E o que deve estar em nossos lábios quando nós adoramos a Deus é: quem sou eu? Quem é este teu servo para olhares para um cão morto, tal como eu? As palavras de Mefibosete para Davi. Se Davi foi gracioso para com Mefibosete, quão mais Deus não foi com você e comigo? A nossa salvação é pela pura graça de Deus. Lembra daquilo que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. O primeiro versículo desse capítulo, o capítulo 2 de Efésios, diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Ele veio e nos deu essa fé, ele vai dizer nos versículos seguintes. Mortos, o que um morto faz? O que o morto faz? Tem cemitério aqui em Foz do Iguaçu, né? Alguns? Ok. Se a gente fosse agora de manhã, vamos parar tudo aqui, vamos para lá, vamos chamar aquele pessoal para o culto. Porque o que eles ficam fazendo lá debaixo da terra? Está frio, está chato, ninguém canta, a gente pode até dizer para eles que depois a gente vai sair para comer, e que à noite eles são bem-vindos aqui se eles quiserem voltar. A gente poderia ir lá no cemitério e fazer isso? A gente pode até ir, a gente vai, chama eles, todo mundo que passar na rua não vai entender nada, porque é um bando de gente viva falando com gente morta, chamando elas para uma festa. Os mortos vão vir para a festa? A gente sabe que não. Por quê? Porque isso é impossível. E se sair um deles dali, a gente mesmo não vem à noite aqui. O pastor Gustavo que falou, né? Por quê? Porque isso é sobrenatural, isso é impossível. Irmãos, a Bíblia usa essa palavra para dizer que nós estávamos mortos. Mortos. A palavra lá é necros, de onde a gente tira necrotério. Essa era a nossa realidade. Mais uma vez, não sei quanto os irmãos, mas eu me converti com cerca de 17 anos de idade, mas eu já tinha ouvido, minha mãe se converteu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu ouvi muitas vezes o Evangelho, muitas vezes pregação e tudo mais, mas eu estava morto durante aqueles anos em que eu ouvia, e era como pessoas que falavam para alguém que estava no cemitério. Mas com cerca de 17 anos de idade, alguma voz falou comigo, por meio da pregação, não é? E aquilo me tirou do cemitério, aquilo me tirou da sepultura. Sabe quando Jesus vai até Betânia, na casa de Marta e Maria, porque o irmão delas, o Lázaro, tinha morrido, e Jesus vai até a sepultura de Lázaro, e Jesus, vivo, fala com o cara que estava enterrado fazia 4 dias, e fala: Lázaro, vem para fora. É a mesma situação da gente ir no cemitério aqui da cidade. E o que aconteceu? Ele veio para fora. Talvez alguns se assustaram, talvez outros se admiraram, mas o fato é que ele veio para fora, porque a voz de Jesus nos tira da morte para a vida. A voz de Jesus, quando ressoada aos ouvidos da nossa alma, ela tem esse poder de transformar mortos em vivos, de nos ressuscitar, de nos trazer à vida, de nos iluminar, e esse poder não está em nós. Por isso Paulo disse:
vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. E aí no final dessa passagem, ele vai dizer, é pela graça que vocês são salvos dessa morte eterna, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus para vocês, é uma graça de Deus. Nós, irmãos, não temos direito de estar diante de Deus, nós não temos direito de estarmos no céu, na presença de Deus, nós não somos dignos disso. Nós não somos dignos de receber a coroa da justiça, nós não somos dignos de receber as vestes da justiça e da misericórdia do nosso Senhor, o anel da nova aliança, as sandálias de filho. Lembra da parábola do filho pródigo que ao voltar recebe tudo isso? Nós não somos dignos, como o filho pródigo tinha consciência de que também não era digno. Nós somos, como o filho pródigo diz, ser um cão morto. E a graça de Deus, infinita graça, foi derramada sobre nós. Essa graça, ela exalta a Deus e ao mesmo tempo ela humilha o pecador. Não há espaço para exaltação da nossa parte. Aqueles que a si mesmos se consideram melhores, exaltados, mais inteligentes, porque fizeram uma decisão e que por isso estão aqui e o seu vizinho não, na verdade eles não sabem quem são. Ou eles são ainda muito bebezinhos na fé e ainda não entenderam o que aconteceu no dia que eles se converteram, ou eles não se converteram e são arrogantes, achando que são uma coisa que eles nunca foram. Das duas, uma. Porque se eles realmente são salvos, e eles continuarem crescendo no conhecimento e na graça, um dia eles se curvarão quebrantados e dirão, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui. Foi o Senhor quem me tocou, foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me amou primeiro, para que agora eu pudesse te amar também. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para a glória do Senhor. Aqueles que a si mesmo têm se considerado um cão morto, eles têm entendido de fato o real significado da graça de Deus sobre as suas vidas. Hoje, onde a gente ouve, não é, palavras como eu determino, não é, eu declaro, eu isso, eu aquilo, essas pessoas, elas ainda não entenderam muito bem a graça de Deus sobre elas, muito menos esse atributo da soberania de Deus sobre todas as coisas, essa característica, esse atributo que pertence só a Deus, de ser alguém totalmente soberano e o único capaz de tirar pessoas do lago de fogo e levá-los para a Nova Jerusalém. Ninguém pode sair dali se Ele não os tirar dali. Ninguém tem esse poder, ninguém quer. Inclusive, a palavra dele diz, quem somos nós para dizer o contrário? Dizer, não, eu quis. Ninguém quer, ninguém corre, ninguém busca, ninguém é justo, nenhum sequer, diz as Escrituras. Por isso, quando eu me lembro da minha salvação, eu só posso me prostrar e adorar e agradecer, porque eu sei que não dependeu de mim. Se dependesse de mim, eu não ia estar aqui agora não, irmãos. Se dependesse de você, você também não estaria aqui agora não. Mesmo que você nasceu na igreja, tipo, sua mãe deu a luz aqui dentro você não ia estar aqui agora não, na fase adulta. Porque a tua carne milita contra as coisas santas. Você não estaria aqui agora se o Espírito Santo não tivesse te tocado e te chamado em algum momento da sua história. E por isso nós devemos toda a nossa gratidão ao Senhor, ao nosso Rei, como Mefibosete a Davi, mas nós ao Rei dos Reis, por Ele ter nos trazido à sua casa para comermos pão à sua mesa para o resto das nossas vidas, como Davi ofereceu a Mefibosete. Esse nosso convite para vir à presença de Deus é um convite para a festa. A mesma festa que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 14, versos 15 a 24, na parábola da grande ceia. Vocês lembram dessa parábola? Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo lá agora, por favor. Lucas 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, a partir do versículo 15. É um texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos mostra um pouco da realidade do nosso convite para essa grande festa. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse:
Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem, prestem atenção na história de Jesus, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Isso daqui é o anúncio do evangelho, venham, tudo está preparado. O filho do rei, o servo do rei está nos chamando. Verso 18, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Irmãos, quem compra um campo sem antes vê-lo? Você compraria? Você não sabe nem se o campo existe. Se o campo tem declive, tem aclive, tem pedras. Você não sabe se serve para construir o que você quer construir, se é um campo que vale aquele preço que o dono está cobrando. Você não sabe, então é desculpa esfarrapada isso daqui. Verso 19, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Quem compra 5 juntas de bois e só depois vai experimentá-las, ver se elas estão vivas, ver se elas têm as 4 patas, ver se elas, enfim. É a mesma coisa que você comprar um carro na internet sem ver. Irmãos, eu falei para o pastor ontem, né, eu tinha uma Spin, sabe Spin, o carro? Durante muitos anos eu tive essa Spin, né? Até que a Spin desistiu da gente. Ela gostava mais do mecânico do que da gente, né? Aí a gente entendeu que ela queria o divórcio e a gente deixou-a ir em paz, né? A Spin. Por que eu ia falar da Spin? Ah, tá. Quando eu coloquei a Spin à venda, eu baixei o valor dela, assim, R$10.000 a menos do que o valor da tabela FIPE. Porque ela estava com um monte de problema e eu já tentei resolver e não resolvia. E eu fui totalmente honesto lá nos lugares que eu coloquei para vender, não é? E algumas pessoas se interessavam, via realmente que o valor estava muito atrativo, mas quando experimentavam ela, falavam, desculpa, mas eu até tenho dinheiro para poder, esses 10 mil que eu vou ter que fazer um monte de coisa, mas eu não quero a dor de cabeça, né? Mas teve um cidadão que ele viu o anúncio no Facebook. Sabe o Marketplace do Facebook? Ele viu lá. E ele falou, você está vendendo ainda? Eu falei, estou. Ele falou, me passa o seu Pix. Eu falei, tá bom. Eu passei o meu Pix para ele, eu falei assim, quando que você quer vir ver? Não preciso ver não. Eu falei, mas como assim, né? Não, eu vou passar o Pix, aí depois eu vou mandar um funcionário meu ir aí buscar ela. Pode ser? Eu falei, pode, né? Mas assim, você que sabe, né? Se você quiser, eu levo ela aí para você dar uma olhada e tal. Falou, não precisa não. E o cara não fez o Pix, naquele valor mesmo que eu pedi, que era mais baixo, e aí o cara não veio buscar. Passou uma semana, o cara não veio buscar. E antes que você imagine que a Spin ainda esteja comigo, né? Depois de quase um mês, o cara, eu mandei uma mensagem para ele, falei, fulano, né? O carro está aqui, se você quiser eu levo ele para você. Ele falou, então se você quiser pode levar na casa da minha mãe. Ela mora na rua tal, lá me mandou a localização pelo WhatsApp. Eu falei, não, eu levo lá e fui com os meus filhos lá e deixei o carro lá. Porque o cara, vocês já viram um negócio desse? Isso é coisa que só existe em Araraquara, tá? Que é um outro planeta aquilo lá, não existe isso no restante do mundo, né? Mas foi justamente o que ou o cara é louco, ou ele está querendo dar uma desculpa esfarrapada. No caso deles aqui, é desculpa esfarrapada. No caso do cara que comprou a minha Spin, ele é louco mesmo, né? Porque não se faz um negócio desse. Se você comprar, você não sabe nem se o carro existe ou alguma coisa assim. Enfim. O último, do versículo 20, o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Esse daqui, pelo menos, tinha desculpa. Eu casei e vou conhecer a noiva, né? Nunca vi, não sei quem é. Aí o verso 21 diz, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Sobre o que Jesus está falando nessa parábola aqui? Ele está falando, e ele explica depois, e isso fica reconhecido pelos apóstolos, né? De que esse grande rei, na verdade é ele mesmo,
é ele mesmo, não é? E ele, assim como na parábola do filho pródigo, o pai ali é ele, e não o Deus Pai, isso fica claro depois no restante da parábola. Então, ele é esse rei, e ele manda os seus servos para que convidem pessoas, e elas dão desculpas, porque elas não querem vir. Mesmo não sendo racional você rejeitar o convite para jantar na casa do rei, na mesa do rei, ou seja, comer uma comida que você nunca comerá de novo na sua vida, junto da presença de alguém que você provavelmente nunca mais vai ser convidado para estar. Sabe aquele tipo de convite que alguém te faz para ir lá na casa dele comer, que você fala, hoje a gente vai comer uma comida muito boa, porque essa pessoa é o governador, ele mora num palacete, e ele vai oferecer um jantar de gala, uma comida maravilhosa, sobremesas então, eu vou só pela sobremesa, e você vai imaginando, vai ser um negócio de, assim, não é? E aí você fala, não, eu comprei uma junta de bois, preciso lá ver. Ou seja, não é racional você rejeitar um convite tão especial, a menos que você esteja morto para a realidade. E essa é a nossa situação. Por mais que o convite do Evangelho seja maravilhoso, quando nós o ouvimos, nós dizemos, não, eu tenho mais o que fazer da vida. E aí quem nos convida pensa, mas você não sabe o que você está perdendo. A salvação é a coisa mais especial, estar com Cristo, receber o perdão de Cristo, a segurança da vida eterna, não tem banquete melhor. E aí você diz, não, eu estou de boa, vou ver Fórmula 1 hoje de manhã. Quem racionalmente troca ao Senhor um banquete por junta de bois, por corrida, por carro, por jumento, por campos, por um casamento? Quem troca Cristo por qualquer coisa? Só algum louco ou só algum morto? Não é possível que nós façamos isso. E o rei, por fim, diz aos seus servos, vão pelas vielas, pelos becos, tragam os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos. Em outras palavras, tragam a gente. Nós somos esses aqui. Nós somos os mancos, os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos. Pessoas que ninguém, teoricamente, se interessa por, pessoas que não têm, somos os mendigos, que têm fome de pão, mas não têm acesso ao pão. E aí, de repente, a gente tem alguém que diga para nós, vem, eu vou levar vocês para a casa de pão, para você comer pão de graça. E aí um mendigo começa a falar para outro mendigo, onde a gente tem pão de graça hoje à noite. Spurgeon dizia isso, nós somos mendigos, que chamam outros mendigos para virem a Bethlehem, Belém. Belém, em hebraico, significa casa de pão, onde nasceu o pão da vida. E eles podem comer de graça. Nós somos esses mendigos pelo pão do céu, que é Cristo Jesus. E eles foram, e eles, os servos, e trouxeram. E aí o rei disse o seguinte, no versículo 23, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar. Porque pode ser que mesmo os mendigos queiram ficar comendo lixo, porque isso é próprio deles, é próprio nosso. Ainda hoje, irmãos, dentro do castelo, a gente ainda lembra da comida podre da lata de lixo que a gente comia antes da nossa conversão lá fora. E pasme, ainda a gente sente tentação por aquela coisa podre que um dia nos atraiu. Não é assim? Mesmo hoje, salvos, nós ainda somos tentados por um pecado ou outro, por essa comida podre do mundo, do pecado. Por que nós somos assim? Porque o nosso coração ainda está preso naturalmente, por conta da natureza pecaminosa, o pecado original, a este mundo. Até que Ele nos dê um novo corpo na ressurreição, e nós não tenhamos mais, no momento da nossa glorificação, essa natureza pecaminosa. Mas até aqui é isso que o Senhor faz, Ele nos força a entrar. É o que Jesus disse, né? Quando eu for levantado sobre a cruz, eu atrairei muitos a mim. E essa atração, esse atrair, é como um ímã mega poderoso que nos liga, que nos arrasta para Ele. Aquilo que o Senhor disse ao profeta Oséias, ou por meio de Oséias, para o povo de Israel, com laços de amor eu vos traí e trouxe para mim. É por laços, é a figura de um boiadeiro, não é nem de um pastor de ovelhas, é de um boiadeiro que te laçou e te arrastou, porque você é um bezerro selvagem.
Ou para usar uma figura um pouquinho mais baixa, que é a figura de Pedro, não podia ser outra. Você é uma porca que volta para a lama. Foi isso que Pedro falou? Porca e porco, né? Ou como um cão que volta para onde? Para o vômito. Pedro já desceu o nível. É isso que nós somos. Nós queremos o vômito, nós queremos a lama, por mais que nós fomos tirados de lá, por mais que Ele nos lavou, nos limpou, quando a gente passa perto de uma poça de lama, a patinha treme. A gente quer colocar a patinha lá, e Ele nos segura, Ele nos laça e vem aqui, por amor e graça, somente pela graça, porque se não fosse por ela, a gente mergulhava naquela lama e nadaria de braçada ali, porque ali era o nosso lugar. Era, mas não é mais, pela graça dele. E aí, a gente tem, logo em seguida, no capítulo 15, capítulo seguinte, né? A partir do versículo 11, a gente tem uma outra parábola, muito conhecida, acabei de mencionar ela aqui para vocês, onde Jesus diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Isso significa: pai, para mim o senhor está morto. Porque normalmente a gente recebe herança quando os nossos pais morrem. Quando eles estão vivos, você não chega para o seu pai e fala: pai, eu sei que quando o senhor morrer eu vou ter 50%, eu e meu irmão aqui, cada um 50%, né, mas, pai, eu quero já o meu 50%. Mas peraí, eu estou vivo ainda, como assim? Só se eu vender tudo. Porque quando eu morrer, eu não tenho mais nada, vocês dividem. Mas agora, isso significa no coração do pai que para ele, para o filho, né, o pai já morreu. Eu quero minha herança. Enfim, verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a fim de cuidar de porcos. E lembrem que porco, cuidar de porco, comer porco, era uma coisa ofensiva para os judeus, né? Aliás, é até hoje. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa história é a nossa história, em certo sentido. Essa história é a história de todos aqueles que estavam mortos, todos aqueles que estavam perdidos, sem salvação, sem esperança, e foram achados,
foram revividos, reavivados, renovados e encontrados, porque Ele nos encontrou, porque Ele nos tocou, porque Ele nos amou, porque Ele nos atraiu. É interessante que quando o filho veio, o pai poderia matá-lo, o pai poderia prendê-lo, nas leis da Palestina rural de 2000 anos atrás, mas o pai correu até ele, se lançou no pescoço dele, beijou o rosto dele e o perdoou. E nem deixou que ele falasse direito aquilo que ele tinha preparado dizer para o pai. E antes que o pai dissesse qualquer coisa para ele, o pai mandou chamar um servo, mandou matar um bezerro gordo, ou seja, fazer um churrasco de um boi novinho, suculento. Isso significa que Jesus não era vegetariano, porque ele conta uma parábola como essa, não é possível, né? Ele manda trazer vinho, ele manda trazer roupa, porque provavelmente estava tudo sujo, fedido e gasto na vida daquele moço. Essas são as vestes novas e de justiça com as quais nós somos vestidos quando nós somos salvos por Cristo. Ele tira os nossos trapos imundos e nos veste com vestes de justiça. Ele coloca um anel no dedo. Nós também recebemos um anel do nosso Pai, o anel da nova aliança, dizendo que nós temos um compromisso com Ele. E diz o texto que Ele coloca sandálias novas nos seus pés, porque naquele tempo, os escravos não usavam sandálias, não é? Mas Ele diz, você não vai ser isso que você diz que quer ser, você vai ser meu filho. Traga sandálias e coloquem nos pés dele, e vamos festejar. Não há como não se alegrar diante de um pai assim. Não há como dizer ou reconhecer que é pela bondade pura e graciosa desse pai que nós recebemos o perdão que recebemos. Eu quero concluir, meus irmãos, refletindo com vocês no seguinte: você só deve entrar na presença de Deus de forma humilde, grata e consciente de que você era um cão morto, para o qual não havia esperança, e que hoje depende exclusivamente da graça de Deus para poder entrar na sua presença. E você pode ousadamente entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo preparou o caminho. E pela graça Ele te lavou com esse sangue, te banhou ali na entrada do castelo, para você poder entrar e se assentar na mesa do rei, e comer do banquete que o rei te oferece, não porque você comprou o ticket para entrar, não porque você, de alguma maneira, atraiu a atenção do rei, de tão melhor que você é do que os outros, mas porque o rei quis dar uma festa, e porque o rei quis te trazer para perto dele. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Nós só temos gratidão e mãos vazias. Mãos vazias que nós levantamos para dizer obrigado. Porque o que eu tenho sou eu, é a minha vida. Nua e crua, com todos os pecados que eu tenho, que o Senhor, por graça, perdoa, para poder entrar em tua santa presença. Você e eu reconhecemos que o ar que nós respiramos agora, esse ar que está entrando no seu pulmão aí agora, e todo o funcionamento biológico correto que está acontecendo no teu corpo agora, o teu coração que está batendo, você não está nem pensando que ele está batendo, mas ele está, só está acontecendo porque Ele está te sustentando vivo aqui agora, por graça. Nele tudo subsiste. Se não fosse por Ele, você desligava agora mesmo. Por graça Ele te sustenta, por graça todas as tuas posses, ou a ausência delas, é porque Ele te deu ou não te deu, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. É graça dEle, todos os relacionamentos que você tem, tudo, e principalmente a sua salvação, incluindo a sua fé, suas obras, seu arrependimento, seu novo coração, sua perseverança na fé, sua santificação e, no final, a sua glorificação, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, no versículo 29, vem exclusivamente pela graça de Deus. E se é pela graça, você e eu não temos o direito de nos gloriar por nada. E nós temos que entender que se nós cremos em Cristo hoje, né, e somos salvos, isso é por conta dessa bondade, dessa misericórdia, e
não diz respeito a nada de bom que tenha havido em nós antes, porque não há nada de bom em nossa própria carne, nos diz a palavra de Deus. Você compreende que quando você reclama ou murmura de alguma coisa, você está insinuando que a graça de Deus talvez não seja suficiente? Ou você é consciente de quando você acha que é por teu mérito, por tua isso, por teu aquilo, não é? Você está tomando para si alguma glória? Irmãos, a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que nós receberemos coroas, não diz? Quando nós chegarmos lá. Sabe por que a gente vai receber uma coroa? Por graça. Mas sabe o que Apocalipse diz também? Que essas pessoas que João viu na ilha de Patmos, não é? Na sua visão, lá na glória, não é? Recebendo a coroa, em um determinado momento, eles vão tirar a coroa da cabeça e vão colocá-la aos pés do Cordeiro, dizendo: só o Senhor é digno. Ele coloca uma coroa, mas quem estiver lá vai reconhecer: ela não é minha, é tua. Por que ele coloca uma coroa na nossa cabeça? É por graça, é por uma bondade que não cabe na nossa cabeça, não dá para entender, porque ela não é nossa. Tanto é que, em sua visão, João viu a nós tirando essa coroa da cabeça, colocando aos pés do Cordeiro e dizendo: só ao Senhor, ao Cordeiro, aquele que se assenta no trono, seja a honra, o louvor pelos séculos dos séculos. Por mais que Ele nos abençoe, por mais que Ele nos coroe, por mais que Ele nos dê recompensas e galardões, lá, quando tudo ficar mais claro diante de nós, nós diremos: é tudo graça tua, é tudo bondade tua, não há mérito algum em nós, e isso tão somente fará com que o nosso amor por Ele seja ainda muito maior. É como a figura daquele pai que, ao ver o filho cometer algo muito errado, e já ter dito ao filho que iria discipliná-lo se ele fizesse aquilo de novo, e o filho faz aquilo num grau ainda pior, e ao invés de discipliná-lo, o pai leva ele para almoçar no restaurante, compra um presente e diz: filho, o que você merecia era a punição, mas eu quero te dar uma lição hoje de que isso é graça. Eu quero te abençoar. Eu sei que você está arrependido do que você fez, porque teve as consequências, você quebrou isso, você fez aquilo, mas nós te amamos apesar do que você fez. Apesar de quem você é, nós te amamos e queremos te dar algo que você não merece. Eu conheci um pai que fez isso com um filho, adolescente, já quase jovem, pegou o carro do pai escondido e se descontrolou na rua, bateu no muro na casa de um vizinho e arrebentou o muro e o carro do pai. E o pai levou ele para jantar naquele dia, o menino morrendo de medo que o pai ia matar ele, né? E o pai levou ele para jantar e disse: filho, assim é a graça de Deus com a gente. Eu deveria fazer algo com você que você merecia, mas assim como Deus não nos trata segundo o que merecemos, porque Ele deseja ser o nosso Pai, hoje à noite, e só hoje à noite, eu vou te tratar com graça como Deus nos trata com graça, para que você nunca se esqueça que assim também é a graça de Deus conosco. Que a gente nunca se esqueça do Deus que nós temos, do Pai que nós temos, e de como Ele nos ama, e de como, somente por sua graça, nós estamos hoje aqui, nessa manhã, para poder adorá-lo por tão preciosa salvação que Ele fez tudo para que a gente pudesse receber. Que Deus nos ajude a sempre sermos gratos e adoradores, amém? Vamos orar? Nosso Deus bendito, nós te louvamos imensamente, porque pela graça do Senhor nós hoje estamos salvos. Não porque merecemos, não pelas nossas obras, como a tua própria palavra diz, mas porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor quis, porque o Senhor nos chamou. Nós te louvamos com todo o nosso coração por essa imensa graça. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos sempre com o coração quebrantado, sempre nos lembrando de que éramos como Mefibosete, um cão morto. Éramos como aquelas pessoas da parábola do rei e da festa, pobres, cegos, aleijados, coxos,
que estavam nos becos e nas vielas, e o Senhor enviou os teus servos para nos convidarmos para uma festa, para nos assentarmos à sua mesa, para sermos limpos, perdoados, para que comêssemos do pão da vida que é Cristo. E quando estávamos ali à tua mesa, o Senhor nos declarou filhos do Senhor. Além de nos tirar, o Senhor não nos chamou apenas para uma festa, mas o Senhor nos colocou na tua mesa para dizer para nós que a partir daquele dia nós não voltaríamos mais para a sarjeta, mas nós seríamos filhos do Senhor para sempre. E assim o Senhor nos adotou. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Não dá para entender isso, Senhor. Não dá para entender por que o Senhor fez isso por nós. Não dá para entender por que o Senhor nos amou dessa maneira. Não dá para entender por que o Senhor puniu o seu próprio e único Filho por causa dos nossos erros, para que hoje nós se entregássemos a nossa vida ao teu Filho, crescêssemos nele, amássemos a ele, seguíssemos suas palavras, arrependidos dos nossos pecados, nós pudéssemos ser co-herdeiros com ele e chamados também de filhos e filhas do Senhor. É somente por tua graça, e nós te louvamos por isso de todo o coração, no nome do nosso precioso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode ficar em pé? Diante de tamanha graça, só podemos adorar ao Senhor. Vamos adorar a Jesus. Nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Cantemos novamente. Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a força e a sabedoria e as ações de graça e a ações de graça e a honra e o louvor e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos. Amém.
Glória a Deus. A Ti cantamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, é a Ti que cantamos. Obrigado por tão grande graça. Obrigado por nos chamarmos para Ti, Senhor. Por derramar sobre nós abundantemente vida, abundantemente graça, misericórdia. Obrigado, Deus, bendito és Tu. Queremos Te louvar, queremos Te agradecer com a nossa vida, Senhor. O Senhor entregou a Sua vida por nós, devemos viver a nossa vida aqui, agora, para Te honrar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor, quer seja em vida, quer seja na morte. Oh, Deus, precisamos de Ti, Senhor, constantemente em nossa vida. Precisamos do Senhor. Queremos Te agradar, queremos Te honrar, Senhor, mediante aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, em gratidão, com mãos vazias levantando, esperando o Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, ouve o nosso clamor nessa hora. Nos capacite, Senhor, nos direcione para onde o Senhor quer que nós estejamos caminhando e partindo e indo e sendo um servo, Senhor Deus. Feliz por pertencer a Ti, feliz por ser Teu, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja louvado nessa hora, que nós estejamos nos lembrando diuturnamente, Senhor, constantemente, nos lembrando, Senhor, da onde o Senhor nos tirou com grande mão forte, com grande poder, da escravidão do pecado. Nos libertou para que tivéssemos vida e vida em abundância em Ti, Senhor. Que estejamos vivendo uma vida condizente com isso que nós pregamos, com isso que nós falamos, Senhor. Que possamos estar sendo, Senhor, canais de bênção a outras pessoas. Mendigos contando a outro, gritando: venham, venham, há pão vivo que desceu do céu para matar a sua fome. Venham, venham conhecer o Rei Todo-Poderoso. Que nós possamos estar vivendo essa vida, Senhor, que Te agrade, essa vida, Senhor, de devoção inteira a Ti, Senhor Deus. Rei meu e Deus meu, glória a Deus, aleluia. Seja louvado. Oh. Glória a Ti. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Nos fortaleça em Ti, Senhor. Que possamos estar, Senhor, levando isso para a nossa vida continuamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Te louvamos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos plantou nesse lugar há 48 anos, Senhor. E só estamos aqui pela graça de Deus. Porque houveram dias que tudo que merecíamos era correção e disciplina. E o Senhor nos levou para jantar. O Senhor nos atraiu com laços de amor, algumas vezes que éramos como bezerros selvagens, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente só pode dar glórias ao Seu nome. Obrigado, Senhor, porque olhando para a graça, a gente só pode descansar, e isso transforma toda a nossa existência, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a internalizar essa mensagem de tal maneira que ela transforme a minha forma de ir para o trabalho amanhã, que ela transforme a minha maneira que eu educo meu filho, que ela transforme a maneira como eu falo com as pessoas ao meu redor, a maneira como eu penso o meu futuro, a maneira como eu enxergo a minha carreira, que ela transforme de tal maneira o jovem que está pensando em entrar no mercado de trabalho, escolher uma profissão, que ela transforme-nos, Deus, radicalmente. Pai, em nome de Jesus, e que a gente viva para a Tua graça, viva para a Tua glória, Senhor.
para que a gente, nesse lugar com 83 etnias, proclame em bom e alto som o Evangelho de Jesus. Que o Senhor tenha graça e continue renovando sobre nós. Transforma-nos pela Tua graça diariamente, Senhor. Muito obrigado por nos lembrar da Tua salvação. Muito obrigado por nos lembrar que é pela graça, que não há nada que eu faço, que não há nada que eu tenha para barganhar com o Senhor. É graça. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe.